E vamos começar falando de uma coisa que pouca gente conhece. Por mais incrível que pareça, eu tenho recebido vários comentários nos anúncios que eu tenho feito chamando para esse evento, perguntando: Leandro, mas o que é esse UX? O que é essa profissão que só você conhece e ninguém mais conhece? Agora me falem aí nos comentários, eu quero saber de vocês aí nos comentários, quem já sabe o que é UX Design, quem sabe o que é esse tal de UX? Porque essa é uma profissão que cada vez mais eu entendo que pouca gente conhece, é por causa disso que tem tanta vaga, é por causa disso que o mercado ainda tem tanta oportunidade para crescer. E eu quero saber de vocês se vocês sabem o que é design de experiência do usuário. Vamos lá, olha, vocês sabem, tem muita gente aqui que já sabe. Se você caiu aqui nessa live, talvez você já saiba o que é o design de experiência do usuário, mas muita gente acha que sabe o que é design de experiência do usuário e entende errado. Então vamos lá. Por onde que as pessoas normalmente começam quando a gente fala de UX design, design de experiência do usuário? As pessoas normalmente acham que design está associado à estética, está associado somente ao visual. E é muito comum você ver as pessoas falando, né? Caramba, olha o design desse carro, que bonito. Olha o design dessa caneta, como é bonita, né? Olha o design dessa geladeira, como é bonito. E todo mundo normalmente associa o design a coisas bonitas. E o que acontece quando o designer, né, que acabou de se formar, anos de faculdade, chega no trabalho, o que ele vai fazer? Telinhas bonitas, né? Os chefes, as equipes, os clientes querem saber da telinha bonita. Olha, esse produto já está pronto, só está faltando a telinha bonita. Então vamos lá, vou contratar um UX designer, um designer de experiência do usuário, para deixar a telinha bonita. Vocês já passaram por isso? Quem aqui é designer? Comenta aí para mim quem é designer, quem não for designer, de qual área é, que eu quero saber de onde vocês estão vindo, o que vocês têm feito. E olha só, o Mário está falando, olha, sendo seu aluno, não tem como não saber o que é design de experiência do usuário. Então, primeira coisa, galera, UX não é só visual, coloque isso na cabeça, porque a forma precisa seguir a função, tá bom? É importante que a função do produto seja realmente funcional, seja útil, seja fácil de usar. Não adianta a coisa ser bonita e você não conseguir usar. Então esse é o primeiro cuidado que quem quer entender dessa área, quem quer trabalhar nessa área, precisa entender. Você não está aqui só para fazer as telinhas bonitas. Você está aqui para fazer coisas úteis, coisas que as pessoas vão achar fáceis de usar, coisas que vão ser relevantes na vida delas para ajudar elas a fazerem alguma coisa. Então não é simplesmente, olha lá, não é simplesmente sobre você criar coisas bonitas, com um visual agradável, clean, né, intuitivo, que todo cliente pede, né? Ah, eu preciso de um site. Como? Clean, moderno, intuitivo. A pessoa sabe mais ou menos o que ela precisa, porque normalmente ser intuitivo tem a ver com ser fácil de usar, né? E para ser fácil de usar, você precisa entender o contexto das pessoas, em que momentos elas vão utilizar, então que tipo de pessoa vai utilizar esse produto. Antes da gente seguir, olha, eu tô vendo aqui, tem gente que é micreiro, tem gente que é designer gráfico, tem gente que é bibliotecário, tem gente que é da Colômbia, arquiteto, olha só, o Daniel estava me mencionando ali no canal Yoxinal, querido Daniel. Vamos lá, olha, trabalha com edição de imagens, desenvolvimento, marketing. Que legal, galera. Artes cênicas, psicologia, e vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que eu tenho visto migrando de outras áreas como arquitetura, como direito, como psicologia e vindo para a área de design de experiência do usuário e arrebentando na área de design de experiência do usuário, porque estão entendendo o que realmente tem valor nessa profissão. E as empresas cada vez mais estão entendendo o que é importante e estão contratando pessoas capacitadas para isso. Mas a verdade é que assim como muita gente não sabe o que é o X, o que é esse design de experiência do usuário, tem muita empresa que também não sabe o que é. E aí contrata achando que é só o visual e acaba quebrando a expectativa tanto de quem é contratado quanto da própria empresa. Então é importante a gente falar muito sobre isso para quando vocês chegarem nessa situação, vocês poderem explicar para as empresas o que de verdade faz esse profissional, né? Mas é muito legal ver que vocês estão de diversas áreas aqui. Elisângela, pedagoga, Zambrano da mídia digital, Lucas, advogado. Olha, a gente tem várias histórias de pessoas que vieram dessas áreas também. Olha, tem mais advogado aqui, o Fábio, editor de vídeo aqui, o Saulo Freitas, e que estão conseguindo sucesso. Pode ser de qualquer área de profissão, qualquer área de formação pode atuar dentro do design de experiência do usuário, beleza? Então vamos lá, galera. Quando eu falo para vocês que o design não é só sobre o visual, é importante vocês entenderem que design é sobre projetar, tá? Sobre você projetar soluções e não simplesmente projetar o visual. Quando você entende isso, essa pequena coisinha, as coisas já mudam de figura. Porque quando você for criar um novo botão na tela, as suas dúvidas não vão ser: será que verde é mais bonito que vermelho?
O cliente não vai ficar perguntando, será que o logo fica melhor, maior ou menor? Você começa a levar a discussão para outro nível. Será que o usuário vai realmente conseguir fazer isso que ele precisa nessa tela? Vamos pegar como exemplo o iFood. Imagina que você pega uma telinha do iFood, né, para pedir comida para quem não conhece o iFood. Você pega o iFood e você quer projetar aquela tela de fazer o pedido. Chegou na última tela, você já escolheu o prato que você quer comprar, você já escolheu qual que é a comida que você quer comer e o botão tá lá, bem assim, olha, pedir delivery. Pedir delivery. Porque é óbvio, pedir delivery é óbvio, né, meus caros? Você criou a tela toda bonitinha, então vamos lá. Reprodução da tela do iFood. Quem tá no Instagram vai pro YouTube, tá? Vou fazer só aqui no cantinho, só pra vocês verem. A gente tem a tela do iFood lá embaixo. Lá embaixo tem um botãozinho, né? E nesse botãozinho aqui, você tem pedir delivery. Quem acha que é óbvio? Quem acha que é óbvio que se clicar em pedir delivery, a comida vai vir? Você já escolheu o prato, só falta clicar no pedir delivery. Eu quero saber quem acha que é óbvio que pedir delivery vai dar tudo certo e as pessoas vão conseguir fazer o pedido. Vamos lá, eu quero que vocês comentem aí e me digam quem acha que é óbvio. Enquanto vocês comentam, eu já vou levar a discussão para outro nível. Imagina que a pessoa não sabe falar inglês. Imagina que ela ainda não sabe o que é delivery. Será que vai ficar óbvio para ela? Eita, aí você pode pensar, caramba, mas se o usuário não souber o que é delivery, que mundo que ele está vivendo? Né? Que mundo que ele está vivendo? Porque delivery está em todo lugar. Galera, acreditem, você não é o seu usuário. Essa pequena coisa é a chave do sucesso da carreira do designer de experiência do usuário. Você não é o seu usuário, tá? É isso que você tem que se lembrar, tá bom? Você não é o seu usuário. Eu vou escrever. Será que eu devo escrever? Vamos lá. Eu vou escrever. Eu vou escrever porque a gente precisa... Eu quero que vocês não se esqueçam disso, porque isso vai ser muito importante para os próximos passos e vocês vão ver que vocês vão se esquecer ao longo do caminho. Por mais óbvio que pareça, vocês vão se esquecer disso no meio do caminho. Vamos lá. Vou escrever aqui, colocando a tela. Você não é o seu usuário. Você não é o seu usuário, beleza? Lembrem-se disso, tá? Que vocês não são o usuário de vocês. Isso vai aparecer de tantas formas diferentes na carreira de vocês, talvez até já apareça. Se você já teve vontade de criar um aplicativo, você pensou, caramba, como seria legal se eu fizesse um aplicativo para contratar faxineiras? Caramba, como seria legal se eu fizesse um aplicativo para saber onde tem floriculturas na cidade? Como seria legal se eu fizesse um aplicativo para trocar looks com as minhas amigas, para a gente palpitar no visual das outras, né? Então, você já deve ter pensado em várias ideias super legais. Tanto para você criar seu próprio aplicativo, quanto para você trabalhar. Então lá no seu trabalho, deixa eu remover daqui. Então lá no seu trabalho você já pode ter pensado, caramba, se eu fizer isso, vai bombar, todo mundo vai querer esse produto. Cuidado, porque você não é o seu usuário, tá? Então é muito comum a gente acreditar que a gente sabe o que as pessoas precisam. E é muito comum acreditar que o design de experiência do usuário, é você tentar se colocar no lugar do usuário. Tentar imaginar o que o usuário precisa. Então vamos lá, estamos fazendo o nosso pequeno trabalho delivery, né? Eu vou imaginar, caramba, olha, talvez o meu usuário não entenda o que é delivery. Talvez. Então seria melhor a gente mudar para fazer pedido. Então vamos mudar aqui. Pedido. Vamos mudar para fazer pedido ao invés de delivery. Então agora eu estou trabalhando com design de experiência do usuário, né? Agora eu estou pensando no meu usuário. Não, porque você pensou com a sua cacholinha, você pensou com a sua cabeça, tá bom? E você não é o seu usuário, não adianta você querer pensar como seu usuário. Você só vai saber se você realmente pesquisar com pessoas de verdade, se você testar com pessoas de verdade. Se não for, é design de experiência do Leandro, não é design de experiência do usuário, beleza? Parece óbvio isso que eu tô falando para vocês, galera. Parece óbvio, mas muita gente erra. É o maior erro das empresas que contratam o UX designer e o maior erro das pessoas que acham que estão entrando na área de design de experiência do usuário e não crescem na carreira. Beleza? Outra coisa que vocês precisam entender é o que é essa tal de experiência do usuário, tá bom? Experiência do usuário. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O que é experiência do usuário? Experiência do usuário. Vamos lá. Quando a gente está falando de experiência do usuário, você tem duas coisas associadas que é importante. Na verdade, a gente está falando aqui de design de experiência do usuário. Design, você entendeu que é projetar.
Você entendeu que não é só visual, você vai projetar uma solução. Você vai pensar em um problema do usuário, você vai entender como esse problema acontece lá no mundo real, vai observar o usuário, vai conversar com ele, existem várias técnicas para isso, mas basicamente você vai entender o problema para você projetar a solução. Experiência é uma coisa que acontece. É uma coisa que acontece. Você não consegue tentar projetar uma experiência. Você só consegue observar a experiência. E como que isso funciona na prática? Por exemplo, se eu simplesmente tentar adivinhar se as pessoas clicaram corretamente no pedido ou no delivery, eu vou estar só no meu achismo, tá bom? Eu vou estar só no meu achismo. Então você precisa entender que a experiência acontece no momento que a pessoa está usando o produto. Então não adianta vir para o designer e falar, designer, olha para essa tela aqui, me diz se essa tela está boa ou ruim, me diz se essa tela tem uma boa experiência ou se ela não tem. Não é a tela que tem boa experiência, não é a tela. A experiência vai acontecer. A tela tem o visual, ela tem características visual. A tela tem botão grande, tem botão pequeno, tem botão com baixo contraste, com alto contraste, hierarquia visual boa, hierarquia visual ruim, mas ele não tem experiência, é só uma tela, tá? A experiência vai acontecer quando a pessoa entrar nessa tela e ela ficar perdida. Você pediu para ela pedir comida e ela tá lá, caramba, eu não sei como pedir. Tá lá o botão grandão, delivery, pedir delivery, e a pessoa tá lá viajando, né? Não entendeu como fazer a operação. Então, quando você observa essa experiência acontecendo, você vê que pode ter sido uma experiência boa, uma experiência ruim, uma experiência que deixou o usuário satisfeito ou que deixou o usuário frustrado. E com base nessas análises de frustrações e satisfações, você toma a decisão do que pode ser melhorado na tela. Tem vários tipos de pesquisa que você pode fazer, pesquisas quantitativas, qualitativas, eu não vou complicar agora, mas eu preciso que você entenda isso. Design é projetar e a experiência acontece. Então, quando você projeta uma tela, você vai ter que testar para você ver se aquela experiência foi boa e ruim. Você não sai com a tela pronta. E aí é um dos grandes erros das empresas e dos designers. Você sabe qual que é o salário médio de um designer gráfico, com base em uma pesquisa que eu fiz com 2.500 iniciantes em dezembro do ano passado? Salário médio do designer gráfico, galera, salário médio, R$2.000. Das pessoas que trabalham com designer gráfico, R$2.000, com design gráfico, né? Os designers gráficos estão ganhando em média R$2.000. Para muita gente pode parecer que é bom, para muita gente pode parecer que é pouco, mas as médias em design de experiência do usuário para iniciantes estão na faixa de 3 a 4.500. Se você hoje está ganhando na faixa de R$2.000, R$3.000, talvez você esteja trabalhando nesse modelo de só pensar no visual. De um chefe vir pedir para você criar uma arte, de dizer para você que tem que aumentar botão, mudar a cor de botão, pedir 5 alterações, enfim. E você pode não estar ganhando o que você tem de expectativa. Assim como se você está trabalhando em outras áreas, você, por exemplo, é psicólogo ou você é advogado, trabalha para uma empresa, você quer começar a trabalhar com inovação. E aí você estuda design thinking, aprende a colar post-its na parede, né, fazer ideação, workshops, mas você não entende ainda o que está acontecendo fora da sua empresa. Você toma decisões, chama as equipes para conversar, tomar decisões internamente dentro de um escritório e não sabe exatamente o que os usuários precisam. Todo mundo errando no básico. No mais básico de tudo, que pode parecer que eu estou repetindo, mas é para você não esquecer disso. Você não é o seu usuário. E as pessoas erram no básico. Fazem um workshop dentro de uma sala, esquece de conversar com o usuário. Projeta uma tela dentro de uma sala, esquece de conversar com o usuário. Não adianta. Isso não é design de experiência do usuário. Isso é o que eu chamo de design da esperança. Que você projeta uma telinha e fica na esperança de que isso dê certo, né? Você fica só achando que algo vai dar certo, você nem mede, você nem sabe como estava antes, não mede como ficou depois, não mede se realmente as pessoas estão tendo mais sucesso com aquela tela, você fica só na esperança das coisas darem certo. E não é esse tipo de profissional que está sendo valorizado hoje. O profissional que está sendo valorizado é o que entende que você não é o seu usuário e que sabe conduzir uma equipe. Tá? Muita gente vai falar, caramba, mas a minha empresa não valoriza o design, caramba, mas a minha empresa não é assim que funciona na minha empresa eles só pedem a telinha e não tem o que eu faça que vai resolver, não tem o que faça porque você não se posicionou desde o início. Tá? E mudar a cultura é difícil, então quando você entra e todo mundo já acostumou que você é o cara das telinhas bonitas, né, você vai ser sempre o cara das telinhas bonitas, então você tem que ser bem cuidadoso na forma como você se posiciona e como você entrega mais valor para a empresa. Você tem que entender primeiro que design é projetar, que experiência acontece e agora quem que é o usuário, né? O usuário é quem usa o produto. O usuário é quem usa o produto. Olha só, tem muita gente que confunde o básico aqui de novo, tá? Acha que o usuário é quem está te contratando. E o usuário não é quem está te contratando. Então se um cliente chegou, olha, eu quero um site, Leandro. Cria um site para mim? Beleza, eu crio. Mas o cliente não é o meu usuário. Então quando eu falo assim, caramba, eu estou criando uma tela linda que meu usuário vai amar. Não é o seu cliente. Eu estou criando uma tela linda que o meu gerente vai amar. Olha só, o cliente é quem paga o seu contrato.
beleza? O usuário é quem usa o produto dele. Então tem dois tipos de clientes. Tem o cliente do designer, que é quem contrata ele para projetar alguma coisa, e tem o cliente da empresa, né? Tem o cliente da empresa. Você precisa entender que cliente, que o usuário não é quem está te pagando. Então quando você projeta design de experiência do usuário, e eu errei muito na minha carreira, tá? Eu errei muito. Durante pelo menos 10 anos, o meu maior vacilo na minha carreira foi querer agradar só o meu cliente. O cliente chegava e pedia, cara, eu quero isso. Aí eu ia fazer o briefing com ele, eu perguntava quais eram as referências de sites que ele mais gostava, as concorrências dele. Eu tentava entender o que ele mais gostava para fazer um site ali, ó, que ele ia adorar, que ele ia amar. Só que aí depois eu não entendia se aquilo realmente estava gerando resultado para o negócio dele. Então eu ficava só sendo o carinha das telinhas, né? Foram 10 anos assim. Né? Eu comecei a criar sites com 13 anos de idade, foi pelo menos ali de 2000 até 2010 criando sites assim. Tá? E dava para fazer vários sites, era legal, o cliente ficava feliz, ele me pagava a minha parte de dinheiro, eu ficava feliz, mas foi só quando eu entendi essa pequena diferença de que eu não era o meu usuário, que aí as coisas começaram a funcionar melhor para mim. Sem entender isso, você não consegue entender os próximos passos, tá bom? Então olha só, me responde uma coisa, olha, é meio trava-língua, mas me responde aí com cuidado. O que é melhor? Você fazer coisas que as pessoas gostam ou fazer as pessoas gostarem das coisas? Ó, vamos lá, de novo. É melhor fazer coisas que as pessoas gostam ou fazer as pessoas gostarem das coisas? E tem muita gente que trabalha assim, cara, eu vou fazer um aplicativo e agora que o aplicativo está pronto, eu tenho que investir em marketing para as pessoas gostarem do meu produto. Eu vou investir em marketing para as pessoas gostarem do meu produto. É um esforço muito grande, galera. Você querer mudar a cultura da pessoa, fazer ela querer gostar de um produto, é um esforço muito grande, é difícil fazer isso. É muito mais fácil, é muito mais inteligente você entender o que as pessoas precisam, o que elas têm dificuldade, para você fazer algo que elas gostam, naturalmente, entendendo o que elas precisam. Essa é a forma certa de você projetar produtos, serviços, o que for para os seus usuários. Beleza? Você não pode simplesmente achar que você vai criar algo da sua cabeça, com bolinha de cristal, né? Eu acho que os usuários precisam disso. Então você tem que pensar sempre nisso, tá? Se você entende que você não é o seu usuário, esse é o primeiro ponto para você conseguir mudar a sua forma de pensar. Isso vai fazer toda a diferença. Eu vou ter que repetir de novo, porque eu só quero que você se lembre uma coisa dessa live. Você só precisa se lembrar de uma coisa, e essa coisa é que você não é o seu usuário. E você vai ser tentado. Vão te perguntar 3 vezes no calar da noite se você pode projetar uma tela que seja mais bonita, que seja melhor para o negócio, que tenha o melhor UX, e você vai falar. Se você fraquejar, você vai falar, deixa comigo, eu sei o que o usuário precisa. Deixa comigo que eu vou criar uma boa UX aqui agora para o seu site. Mas galera, deu para entender que você não cria experiência, você não cria o X. O X não é uma etapa do projeto. O X é você projetar o design experiência do usuário, o UX design é você projetar boas soluções, é resolver problema. Quando você resolve o problema das pessoas, o negócio tem mais lucro. Olha só, você resolve o problema das pessoas, o negócio vai ter mais lucro. Se o negócio tem mais lucro, você, que é o profissional que fez esse negócio ter lucro, é mais valorizado. Você ganha mais, você é mais reconhecido, o seu poder de argumentação fica muito maior. As coisas mudam na sua carreira. Muda de um jeito absurdo. Deu para compreender? Olha, isso é extremamente importante. Parece simples, mas é extremamente importante. Eu falo que é importante porque, por exemplo, a Mariane Lewandowski, ela foi uma das minhas primeiras alunas e ela falava, olha, antes lá na nossa fábrica, ela tinha uma fábrica de software, antes da nossa fábrica, a gente era o PO e os designers criavam o que o PO queria. Só o que o PO queria, né? PO é aquela pessoa que tem que entender o que o negócio precisa para dizer para os desenvolvedores o que eles têm que codificar, tá? Não vou entrar em detalhes do termo não, mas só entendam isso. É quem diz dentro da empresa o que os desenvolvedores têm que codificar. Depois que eles começaram a trabalhar com foco no usuário, eles conseguiram clientes por mais tempo, conseguiram entregar mais resultados para os clientes, mudou completamente a relação de entrega de valor que eles tinham lá dentro dessa fábrica de software. Mudou completamente. Então, quando você entende essa diferença, o jogo da sua carreira muda completamente. E pouca gente entende essa diferença. Tá? Os próprios designers, tem muito designer que ainda não está preparado para trabalhar com design de experiência do usuário. Ele ainda foca muito no visual. Tem gente que é do desenvolvimento que codifica sem pensar na usabilidade, na facilidade de uso. E o que adianta você ser um bom desenvolvedor, fazer um código que é livre de erros, um código que funciona 100%, sem bugs e que não é útil? Código que não é fácil de usar. Adianta alguma coisa? Por isso que tem tanta gente da tecnologia também tentando estudar design de experiência do usuário. Você compreende a importância disso? Por que pessoas de outras áreas de formação estão entendendo a importância do UX?
Imagina que você é nutricionista. Tem 2 tipos de nutricionista. Vai ter um nutricionista que você vai, o nutricionista pergunta o que você gosta de comer, o que não gosta, te passa uma dieta e beleza, vai lá, fica com a sua dieta e você que lute para ou ganhar massa ou emagrecer, enfim, qual seja o seu objetivo. Pode ter um nutricionista que vai te acompanhar de fato, que vai te falar, olha, começa do começo, vamos começar do começo, ao invés de você querer cortar todas as guloseimas que você adora, vamos só tomar água primeiro? Vamos só tomar água todo dia, 4 litros de água por dia. Eu não sou nutricionista, tá? Mas já teve um nutricionista que me falou que, cara, só toma água direito, só faz isso. Você tomar água direito, inclusive, deixa eu tomar água. Se você só tomar água direito, já vai ser um pequeno primeiro hábito importante para você. Semana que vem a gente cria um novo hábito. Na outra semana a gente cria um novo hábito. Aos poucos você vai mudando o seu padrão alimentar, né? Então ele está preocupado com a minha jornada. Ele não quer só me entregar ali o produto dele, dieta. Ele está me acompanhando durante toda a jornada. E você entender a importância de você acompanhar o seu usuário, né, em toda essa jornada, é o que faz a diferença de você poder ter sucesso ou não no seu negócio. Então tem pessoas que tanto estão estudando UX para aplicar nas suas áreas, seja na medicina, no direito, tem tantas legal techs aí, né, empresas focadas em direito querendo melhorar, desburocratizar o processo do direito para as partes, para os advogados. E tem tanta oportunidade em todas as áreas que está todo mundo querendo aprender UX. Então você pode aplicar tanto na sua área, quanto você também pode migrar para essa carreira. Depende do salário que você ganha, depende do quanto você gosta dessa profissão. Tá bom? Olha, Cristina está perguntando assim, olha, e quando o cliente exige algo que não é bom para o usuário? Aí você como profissional, olha só que legal, Cristina. Se você realmente entender o que você está fazendo, você vai ter bons argumentos para defender por que isso não é bom para o usuário. Tá? Se você estiver achando que não é bom para o seu usuário, você está igual ao seu chefe. O chefe está achando que é bom, você está achando que não é bom, conversa de maluco, ninguém tem razão. Beleza? Agora, se você tem argumentos de pesquisa, testou com usuários, observou, fez questionários, enfim, conversou e você entende que de fato aquilo que ele está criando vai gerar uma frustração, você vai chegar para o seu cliente e vai falar, olha, de acordo com essas pesquisas aqui, isso aqui vai gerar essa frustração. A consequência disso pode ser perdas de assinatura, pode ser perdas de clientes, pode ser reclamações lá no Reclame Aqui, pode ter essas consequências. Como a gente deve projetar? Né? Você quer assumir esse risco? Beleza, o cliente tem a palavra final, né? Se ele está te contratando, ele tem a palavra final. Se ele quer correr esse risco, você fez o seu papel de explicar o risco que ele está correndo. Mas em boa parte dos casos, quando o seu argumento é bom, ele vai pensar 2 vezes. Ele fala, não, realmente eu não tinha pensado nisso, agora eu vou me enrolar. Né? Então você ter essa boa argumentação é fundamental para você crescer nessa área. Outra coisa importante, tá? Tem gente que acha também que pensar pelo usuário ou conversar, entrevistar usuários é muito óbvio, né? Você chega para o seu usuário e fala, beleza, olha só, eu tenho um aplicativo de pedir comida aqui, meu querido usuário. Olha, eu tenho um aplicativo de comida aqui. E olha só para esse aplicativo. Ele tem um botão que fala assim, olha, o botão que está falando, pedir delivery. E eu quero saber se você encontra facilmente esse botão de pedir delivery, se você acha que está fácil pedir a sua comida aqui nessa tela. Aí depois que você explicou isso para a pessoa que você está conversando, ela vai falar, caramba, realmente está bem óbvio. Tá muito fácil mesmo pedir o delivery aqui. O cara nem sabe o que é delivery. Mas você já explicou para ele que com o delivery vai pedir comida, ele vai olhar, não, tá muito óbvio. Realmente não tem como errar. Olha que botãozão, né? Pô, botãozão vermelhão aqui do iFood, pedido de delivery, óbvio que tá fácil de usar. Então a forma como você pergunta pode enviesar a resposta, pode enviesar o resultado da sua pesquisa, tá? E o viés é algo muito importante de você aprender também. Mas o viés é você gerar no usuário um conhecimento que ele não tinha e que seria importante para ele tomar uma decisão. Tá? Então você cria esse conhecimento ali que não é o padrão. Então quando você botar na mão de 1000 pessoas esse aplicativo, pode ser que metade não entenda, mas aquela pessoa, você não vai ter oportunidade de explicar, clica no botão de delivery para você fazer esse pedido. Então normalmente quando você vai fazer um teste de usabilidade, por exemplo, você vai pedir para a pessoa, olha, eu quero que você peça um prato de comida mexicana. Tá? E beleza, deu a tarefa para o usuário e deixa ele fazer o pedido lá e você vê se ele consegue executar a tarefa. Então, se você não tomar o cuidado correto, você vai acabar fazendo a pessoa te responder aquilo que você quer ouvir e não a forma como ela realmente pensa. As pessoas, elas falam uma coisa e elas fazem outra. Tá bom? As pessoas, olha só, esse é um outro aprendizado importante. As pessoas falam uma coisa e fazem outra. Então eu vejo muita gente que quer trabalhar com design de experiência do usuário e as pessoas fazem o seguinte.
olha, eu tô com uma ideia aqui e eu queria saber o que você acha da minha ideia, tá bom? Quero saber o que você acha da minha ideia. Vamos lá, você vai poder pedir flores agora sempre que você quiser agradar alguém. E com esse pedido de flores, a gente sempre vai mandar um cartão, vai mandar um chocolate e a pessoa vai adorar. A pessoa vai adorar. Você pode usar isso em momentos importantes, em datas importantes, em aniversários de casamento, você pode utilizar em Dia dos Namorados. Você gostou da minha ideia? Quando você pergunta desse jeito, a pessoa vai ficar até assim, né? Caramba, se eu falar não, eu vou perder a amizade aqui, né? Gostei, adorei a sua ideia. Adorei a sua ideia, né? Se você perguntar se a pessoa gostou, é muito provável que ela diga que gosta, tá? E mais perigoso que isso é você perguntar, e você pagaria? Você pagaria baratinho para você fazer uma assinatura para receber, para a pessoa que você ama receber flores todos os meses na casa dela? Você pagaria R$50 por mês para toda semana a pessoa que você ama receber flores? Aí a pessoa olha assim, pagaria, né? Aí você fala, não, então beleza, tá aqui a maquininha de cartão, vamos passar. Não, peraí, não, veja bem, é porque hoje tá meio difícil, hoje eu não vou comprar não, eu vou deixar para próxima. Eu compraria, mas agora eu não compro, né? Quando a pessoa só fala que compraria, que gostaria do produto, que ela acharia do produto, não é a mesma coisa dela fazer de fato, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com a forma como você pesquisa. Então, primeiro grande erro, você achar que você é o seu usuário. Segundo grande erro, a forma como você pesquisa, você pode fazer o usuário te responder o que você quer ouvir e não a verdade, tá? Extremamente importante para você entender o que é design de experiência do usuário. Sem compreender isso, não adianta eu te ensinar a fazer um aplicativo bonito, não adianta eu te ensinar como você pode fazer um produto, porque ele provavelmente vai ter muita dificuldade de ter sucesso, porque você está projetando com a sua cabeça. Tá bem claro aí? Então, quando você começa a compreender essas coisas, você começa a jogar outro nível no mercado, tá? Na volta eu compro, cara, perfeito. Robert falou, é o famoso na volta eu compro, né? Você compraria? Na volta eu compro. Olha, a Mariana tá perguntando aqui, olha. E qual a forma certa de perguntar dentro desses exemplos, tá? A forma certa de perguntar vai ser você entendendo primeiro quais são as coisas que você acredita que são verdadeiras. Primeiro você tem que entender o que você acha que é verdade dentro desse negócio, quais são as suposições que você tem, o que é certeza. Você vai separar ali as suas principais dúvidas e você vai criar formas de você perguntar as suas principais dúvidas. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Existe uma diferença muito grande entre você perguntar o que a pessoa... vou te fazer uma pergunta aqui, Mariana. Você gostaria de comer comida saudável? Você gostaria de comer comida saudável todos os dias? Todo mundo quer comer comida saudável todos os dias. Agora, se eu perguntar para você, o que você comeu hoje no café da manhã? Me responda agora. O que você comeu hoje no café da manhã? Entenda que se uma pessoa responder que hoje ela comeu no café da manhã uma fruta, ela está mais propensa a consumir um produto de entregas de produtos saudáveis. Agora, se hoje ela comeu a pizza de ontem, né? Se ela comeu a coxinha que sobrou, enfim, se ela comeu pão com mel, se ela comeu Burger King, provavelmente você vai ter que quebrar uma cultura aí para ela começar a comer comida saudável. Se o Léo comeu Burger King hoje cedo, ele não vai me comprar uma cesta de fruta saudável todos os dias. Não vai, né? Então talvez a necessidade dele seja outra, né? Então você tem que compreender, você tem que fazer perguntas que vão te ajudar a entender o que as pessoas realmente valorizam. E não aquilo que você quer ouvir. A pequena diferença tá aí, tá? Fazer perguntas baseadas em fatos. Olha o que é que mudou. Você gostaria de ter uma vida saudável ou o que você comeu ontem? O que você comeu durante essa semana? Quantas vezes você comeu comida saudável nos últimos 5 dias? E aí você começa a entender os hábitos das pessoas e você começa a entender como você pode ajudar essas pessoas. Para eu projetar um curso, primeiro eu faço muita pesquisa. Esse ano, em dezembro, eu pesquisei com 2.500 iniciantes em UX, eu pesquisei com 200 empresas, estou fazendo entrevista todos os dias com pessoas que conseguiram oportunidade, eu estou entendendo exatamente o que as pessoas têm para oferecer e o que as empresas estão buscando. Quando eu crio um curso, eu estou ensinando o que as pessoas precisam fazer para conseguir essas vagas, o que elas não estão fazendo, o que elas precisam fazer. Estou pesquisando no mercado para te entregar um produto que você precisa. Mas se eu perguntar o que as pessoas querem, elas vão falar, Leandro, eu quero aprender persona, eu quero aprender teste de usabilidade, eu quero aprender... Enfim, quem entende, né? Quem não entende, eu quero aprender a fazer telinha bonita. Mas aí você precisa, né, entender o que as pessoas realmente precisam, o que as empresas precisam, para você conseguir entregar um produto de sucesso. Você precisa entender o que as pessoas realmente precisam. Que a forma de você perguntar influencia, beleza? E que design de experiência do usuário é você projetar.
era tudo o que eu queria que você entendesse. Que a chave de sucesso nessa carreira, a chave do sucesso nessa carreira é parar de simplesmente querer agradar o seu chefe. É você fazer o que o seu chefe precisa, o que a empresa do seu chefe precisa. Porque quando você entende o que as pessoas, que os usuários da empresa precisam e você projeta algo para melhorar a experiência deles, normalmente a empresa tem resultados melhores. Mas claro, você sempre vai ter que tentar atingir os objetivos da empresa, ajudando os usuários a atingir os objetivos deles com os recursos viáveis e disponíveis que você tem. Também não adianta, beleza, então agora o iFood, todo o iFood vai vir entregando também uma pedrinha de ouro, né? Sempre que você entregar um iFood, você entrega uma pedrinha de ouro. Estou sendo exagerado para mostrar algo que não seria viável. Todo usuário ia ficar feliz, mas a empresa não vai conseguir se sustentar dessa forma, tá bom? Então você sempre tem que pensar no objetivo do negócio, o objetivo do usuário e na viabilidade técnica. Isso é extremamente importante. Então, se você entendeu isso hoje, que você não é o seu usuário, se você entendeu o que é design de experiência do usuário, meu objetivo está cumprido com vocês aqui, tá? Bom, estão perguntando, a Poliana está perguntando, é necessário ter curso superior para trabalhar com design de experiência do usuário? Não tem um curso de design de experiência do usuário. Você pode procurar, não tem um curso. Algumas faculdades, alguns cursos estão começando a ter uma cadeira, uma matéria de design de experiência do usuário, mas você não tem um curso superior de design de experiência do usuário. Isso quer dizer o quê? Você não precisa ser formado em UX para atuar como UX, beleza? Mas ter o curso superior vai te dar algumas vantagens. Tem algumas empresas que são mais burocráticas, que pedem diploma. O normal é que te peçam o seu portfólio, que você mostre o que você sabe fazer, mas eu não estou dizendo que você não deva se formar, mas se você é formado em psicologia, em administração, em tecnologia, em design, qualquer uma dessas áreas é elegível para trabalhar com design de experiência do usuário, tá bom? A chave de sucesso para trabalhar com design de experiência do usuário é você não querer achar que você é o seu usuário. Também não adianta se colocar no lugar do usuário. Nossa, hoje eu tenho empatia, né? Eu vou me colocar no lugar do usuário. O que você tem que ter é austeridade, alteridade. Ixi, agora a palavra fugiu aqui da minha cabeça. É alteridade? Me corrijam se eu estiver errado. Mas o que você precisa é, sendo você, compreender a posição do outro. Compreender que para as outras pessoas tem coisas que são mais importantes, mais relevantes ou menos relevantes, tá? E não adianta você querer se colocar porque você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Por isso que você tem que o tempo todo entender como as pessoas pensam, como as pessoas fazem, que aí você vai conseguir projetar coisas que são úteis para elas, tá bom? Precisa ser um grande ilustrador, ser um super desenhista? Galera, meu conhecimento em desenho só vai até aqui, tá? Isso que vocês estão vendo aqui meio embaçado. Esse é o meu conhecimento em desenho. Quadrado, retângulo, mas com as ferramentas certas você consegue criar telas aí como iFood, como Uber, como Airbnb, sem problema algum. Você não precisa ser um grande ilustrador. Você não precisa fazer o seu autorretrato no alho e óleo, no óleo, e ser um grande artista para você ser designer de experiência do usuário. Não precisa, tá? Visual é importante, mas não nesse nível. E você também não precisa programar. É para isso que servem os programadores. Eles vão construir a solução que você projeta. Mas o designer de experiência do usuário está aqui para projetar boas soluções e não para programar. Apesar de que um conhecimento básico aí em viabilidade técnica vai ser importante para você entender como não criar coisas impossíveis para as pessoas programarem, beleza? Galera, muito obrigado por terem participado da live de hoje. A gente se vê, um grande abraço